Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula 3 FAMEMA. E nessa aula eu vou fazer resolução da prova de Química do ano de 2017. Então já pega o seu material de aula e vem comigo fazer a resolução dessa prova. Bora lá? Galerinha, essa primeira questão vai trabalhar um pouquinho com solubilidade de compostos inorgânicos em dois solventes, etanol e água. Bora lá. Uma mistura dessas três substâncias foi separada em seus componentes, executando-se o seguinte procedimento. Na etapa 1, pessoal, ele adicionou na mistura inicial etanol, seguindo de uma filtração, e o líquido filtrado foi evaporado, e aí ele já obteve o primeiro componente. Já na etapa 2, ele pegou o resíduo da etapa 1 e colocou água. E a mistura resultante também foi filtrada, obtendo-se como resíduo no filtro outro componente da mistura. O líquido na etapa 3 agora. O líquido filtrado na etapa 2 foi evaporado, obtendo-se o último componente da mistura inicial. Na letra A, ele só quer saber as funções inorgânicas, tá? Então, ó, o KCl é um sal, né? Então, aqui uma pergunta direta, resposta direta. KCl pertence à função sal. A L2O3 é um óxido, né? Óxido de alumínio. E o KOH é uma base, né? Que também pode ser chamado de hidróxido. Perfeito. Na letra B, ele quer saber em qual etapa, né, cada componente é obtido. Eu já vou anotar aqui para vocês as etapas para a gente só colocar os componentes que vão ser obtidos em cada uma delas. Vamos ler lá o texto, ó. Ele fala o seguinte. No primeiro, ele colocou etanol. E depois que ele filtrou, o filtrado foi evaporado, a solução filtrada. Vocês concordam aqui na tabela, ó, que na tabela do etanol, né, na coluna do etanol, o único que é solúvel é o KOH, né, que é o hidróxido de potássio. Então, é ele o primeiro, beleza? Porque é o único solúvel em etanol. Então, aqui é o KOH, porque ele é solúvel em etanol. Vini, eu precisaria justificar isso? Não. A FAMEMA não pediu para justificar, era só você colocar quais são obtidos. Na etapa 2, cuidado. Ele falou que ele vai adicionar água e o material que é recolhido na etapa 2 é aquele que fica preso no filtro. Se ele ficou preso no filtro, ele não dissolveu. Olha aqui na coluna da água. Os dois que sobraram, o Al2O3, ó, ele é insolúvel em água. Então, é ele que foi obtido na etapa 2. Então, aqui, ó, na etapa 2, a gente tem o Al2O3, porque ele é insolúvel em água. E o último é o KCl, né? Porque dos três ali, os dois que sobraram, né, também, ele é solúvel em água. Então, ele vai ser a solução final. Aí, a hora que eu evaporo a água, eu consigo obter o sal. Maravilha? Essas são as informações e a resolução da questão 1 FAMEMA 2017. Bora para a próxima. Essa questão 2, pessoal, é uma questão que vai envolver um pouco de cálculo estequiométrico e um pouco de inox também. Vamos direto para a pergunta, tá? Letra A. Indique qual reagente atua como oxidante e qual atua como redutor. Justifique a sua resposta com base na variação do NOx, número de oxidação. Galerinha, vamos lá então, ó. Se a gente olhar para a equação, a gente tem o seguinte. O alumínio, ele está indo de Al para KAlOH4. Que a gente não pode esquecer. O primeiro alumínio é substância simples, e substância simples, o NOx, vale 0. E o alumínio, nos compostos, ele tem NOx fixo, né? O NOx do alumínio vale mais 3. Então, vocês concordam que de 0 para mais 3, o seu NOx aumenta. Quando o NOx aumenta, a gente diz que oxidou, certo? Portanto, o alumínio é agente redutor.
tá? Portanto, o Al é o nosso agente redutor. Maravilha. Analisando a equação que ele deu com maior riqueza de detalhes, a gente vai ver que o outro elemento que sofre mudança de NOx é o manganês. Ó, a gente tem ele aqui no permanganato de potássio e ele está se transformando no MnO2. Vamos determinar o NOx aqui, ó. O oxigênio vale menos 2, menos 8. Tem que dar 0 a soma. E o potássio, pessoal, vale mais 1. Tá? Ficou um pouquinho apertado aqui, mas vamos lá. O NOx do manganês aqui, então, ó, é mais 7. Perfeito. Aqui no MnO2, ó, menos 2, menos 4, tem que dar 0. O NOx de manganês foi para mais 4. Vocês concordam que de menos 7 para mais 4, o seu NOx diminuiu, certo? E quando o NOx diminui, a gente diz que sofreu redução. E quem sofre redução é o agente oxidante. Portanto, o KMnO4 é o agente oxidante. Maravilha? Perfeito, então, galera. Vamos para a letra B. Na letra B, olha o que ele pergunta para nós. Calcule a massa, né, de alumínio que sofre corrosão quando uma solução contendo 10 gramas de permanganato de potássio reage completamente com esse metal. Galerinha, olhando para a equação aqui em cima, ó, que já está balanceada, o balanceamento dos dois é 1 para 1, né? Então, bora lá. Então, eu tenho o Al com permanganato de potássio. E a proporção é 1 mol do alumínio para 1 mol do permanganato. Maravilha. Primeira linha do cálculo estequiométrico é a linha do mol. Perfeito. A segunda linha é a conversão do mol e eu vou ter que converter para massa. A massa do alumínio é 27. E se vocês calcularem a massa desse composto, ó, o potássio vale 39, o manganês 55 e o oxigênio vale 16, mas como tem 4, 64. Essa conta aqui, pessoal, somando dá 158. Perfeito? Então, eu vou trocar aqui por 158 gramas. Só que, de acordo com o enunciado, ele quer que a gente calcule a massa de alumínio que corrói, né? Quando reage com 10 gramas da solução que tem permanganato de potássio aí, 10 gramas de permanganato. Galerinha, o X aqui vai ficar 27 vezes 10, que é 270, dividido por 158. Isso daqui, pessoal, vai dar um valor muito próximo de 1,70 gramas. Portanto, essa é a massa de alumínio que sofre corrosão. Portanto, a massa de alumínio que corrói é 1,70 gramas. Maravilha? Bora para a próxima questão, meus queridos. Questão número 3. Essa questão 3, ela vai falar um pouquinho sobre soluções, né? Vamos direto para a pergunta, ó. Qual das duas soluções, soro fisiológico, que é uma solução de cloreto de sódio, ou glicose, né, soro glicosado, é a melhor condutora elétrica? Galerinha, é só responder e justificar. Então, bora lá. Letra A. Melhor condutora elétrica é o soro fisiológico.
qual motivo? Devido à presença de íons livres, né? Devido à presença de íons livres. Aí você até poderia complementar aqui. Da onde que vieram esses íons livres, né? Daquele processo chamado dissociação. Se quiser complementar mais ainda, coloca o NaCl sólido. Na água, ele dissocia em Na+, aquoso, Cl- também aquoso. Maravilha? Bora para a letra B. Na letra B, pessoal, ele pede para a gente determinar a quantidade em mol de moléculas de glicose presentes em 100 ml do soro glicosado. E depois a quantidade total de íons, né, sódio e cloreto, presentes em 100 ml do soro. Então, bora lá. Vou fazer primeiro a conta para a glicose. Se vocês olharem no texto lá em cima, ele fala que a concentração é de 5% massa-volume. Isso significa que eu tenho 5 gramas em 100 ml. Perfeito. Só que ele não quer em gramas, ele quer em mol. O que a gente teria que fazer? Calcular a massa molar da glicose, tá? Então, ó, a massa molar da glicose... Eu vou colocar aqui o valor direto, tá? Mas a gente vai calcular aqui em cima, ó. O carbono vale 12. 6 vezes 12. Aí a gente soma com o hidrogênio, que vale 1. 12 vezes 1. E o oxigênio vale 16. Se vocês fizerem essa conta aqui em cima, vocês vão encontrar o valor de 180 gramas por mol. Perfeito? Então, a massa molar da glicose é de 180 gramas, tá? Vou colocar aqui direto. 180 gramas por mol. Agora, a gente faz uma regrinha de 3. Por quê? 1 mol tem 180 gramas. 5 gramas vão ter x mol. Tá? Então, vai ficar 5 dividido por 180, perfeito? Galera, fazendo essa conta, a gente vai descobrir que o x é 0,027. Aí vai dar uma dízima, tá? Eu vou colocar só mais um aqui. Mol. Da glicose, tudo bem? Mol de moléculas. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o NaCl, para o cloreto de sódio. Vamos lá. De acordo com a informação lá do texto, ó, vou até subir para vocês. A concentração do NaCl é de 0,9%, perfeito? Então, ó, vai ficar assim. 0,9% massa-volume quer dizer que eu tenho 0,9 gramas em 100 ml. Só que a gente vai precisar da massa molar dele. O sódio, na tabela periódica, a massa do sódio é 23. E a massa do cloro é 35,5. Então, é só somar os dois valores, tudo bem? Então, a massa aqui vai ficar 58,5 gramas por mol. Agora, a gente vai fazer uma proporção aqui, né? Então, vai ficar... Eu tenho em 1 mol, nós temos 58,5 gramas, 0,9 gramas, x. Perfeito? Então, aqui, pessoal, a gente vai descobrir que o x... Vou até trocar o x por y, tá? Porque eu já usei x ali anteriormente. Ó, o y vai ser aproximadamente, tá? 0,015 mol.
Só que a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Sabe por quê? Esse 0,015 mol é a quantidade de NaCl, mas ele pediu de Na+, Cl-. Então, a gente teria que continuar essa conta aqui, ó. Vamos lá. Você não pode esquecer que o NaCl, ele dissocia, né? Na+, Cl-, né? Portanto, galerinha, se a concentração do NaCl é 0,015, quanto que a gente vai ter de íons, né? São 2 íons aqui, né? Então, vai ser o dobro. 0,030 mol. Perfeito? Ficou um pouquinho apertado aqui, mas qual é a quantidade em mol de moléculas de glicose? 0,027. E a quantidade aproximada aí de íon sódio e cloreto juntos, 0,030. Maravilha? Bora para a última questão. Questão 4, pessoal, é uma questão de química orgânica. Ó, vamos direto para a pergunta, mas ele colocou aqui uma estrutura de um aminoácido, que é a leucina. Na letra A, ele pede para a gente dar o número total, né, de carbonos e de hidrogênios da molécula da leucina. Galerinha, carbono, ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, essa molécula tem 6 carbonos. Bora aqui já. Letra A. Carbonos. 2 pontos. 6. O que a gente não pode esquecer? Ele pede também os hidrogênios. A gente não pode esquecer que o carbono faz 4 ligações. Aonde ele estiver fazendo menos ligações, eu tenho que completar com H. Então, ó, esse primeiro carbono, ele está fazendo uma ligação só, né? Portanto, ó, eu vou completando. Aqui vão 3 Hs. Esse de baixo também 3 Hs. Esse aqui do meio está fazendo 3 ligações. Falta uma. Vai 1 H. O da direita está fazendo 2 ligações. Vão 2 Hs. E esse último aqui, ó, H. Cuidado para não esquecer de contar os outros Hs que já estão na molécula. Então, aqui tem 1, 2, 4, 4, 6. 6 com mais 6 já dá um total de 12. Com mais esse H aqui de cima, 13 hidrogênios. Então, essa estrutura tem um total de 13 hidrogênios. Tranquilinho a letra A, né? Agora vamos para B. Na letra B, ele pede o seguinte. Na fórmula da leucina, né, no campo de resolução e respostas, indique o átomo de carbono assimétrico e o átomo de carbono terciário. Galerinha, carbono assimétrico é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. E carbono terciário é o carbono ligado a 4 carbonos, a 3 outros carbonos, né? Na verdade, eu estava falando do carbono assimétrico. Ó, esse carbono aqui, ó, ele é o carbono assimétrico, que é aquele carbono também chamado de carbono quiral, né? Por quê, Vini? Porque se você prestar atenção, ó, para baixo é o NH2, para a direita é tudo isso. Para a esquerda tem todo esse grupo, e quem que está ligado aqui para cima? Hidrogênio, né? Então tem 4 ligantes diferentes. E vamos analisar agora a parte onde tem o carbono terciário. Carbono terciário é um carbono, né, que eu acabei até me confundindo que eu estava falando do carbono quiral, é o carbono ligado a outros 3 carbonos. O único carbono terciário da molécula é esse aqui, né, gente? Esse aqui é o carbono terciário. E por qual razão, né? Porque, ó, aqui tem um carbono na esquerda, um carbono para baixo e outro na direita. Ele está ligado exatamente a 3 carbonos, portanto, ele é um carbono terciário. Perfeito? Bom, galerinha, com isso a gente encerra a resolução da prova de Química FAMEMA 2017. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, gostado das dicas e tenham aprendido bastante aí, tá certo?
Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ciência.volátil também tá lá no Instagram. Não esquece de seguir a gente, ativa o sininho e deixa o seu like, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!